Você já sentiu que o mundo está constantemente tentando roubar sua paz? Que as notícias, o trabalho ou até as pessoas ao seu redor têm um controle invisível sobre o seu humor. Imagine possuir uma armadura mental tão poderosa que nada externo consiga te ferir. Hoje, vamos mergulhar na sabedoria de Epicteto, um homem que nasceu escravo e morreu como um dos maiores filósofos da história. Ele descobriu que a verdadeira liberdade não está em mudar o mundo, mas em dominar a própria mente. Se você busca resiliência absoluta e uma clareza que poucos humanos possuem, este conteúdo foi desenhado para você. A base de toda a força mental reside em uma distinção simples, mas brutal. O que depende de nós e o que não depende. Epicteto nos ensina que não se trata do que acontece com você, mas de como você reage. A maioria das pessoas gasta sua energia vital tentando controlar o clima, o trânsito ou a opinião alheia, enquanto negligenciam a única coisa que realmente possuem: seu julgamento. As pessoas não são perturbadas pelas coisas em si, mas pela visão que têm delas. Quando você entende que a dor não vem do evento, mas da sua interpretação sobre ele, você se torna invencível. Só há um caminho para a felicidade: parar de se preocupar com coisas que estão além do poder da nossa vontade. A ansiedade é o preço que pagamos por tentar ser deuses em um mundo onde somos apenas humanos. Muitos acreditam que liberdade é fazer o que se quer, quando se quer. Epicteto inverte essa lógica. Nenhum homem é livre se não for mestre de si mesmo. Se você perde a paciência com um comentário ou se deixa abater por uma perda financeira, você é um escravo das circunstâncias. A liberdade é o único objetivo digno na vida. Ela é conquistada ao ignorar o que está fora do nosso controle. Pense nas dificuldades não como obstáculos, mas como treinadores. As circunstâncias não fazem o homem, elas apenas o revelam a si mesmo. Em momentos de crise, sua verdadeira natureza é exposta. Você é o mármore e o escultor ao mesmo tempo. Antes de avançarmos para as lições sobre relacionamentos, faça uma pausa para refletir se você está realmente no comando da sua vida. Se este tipo de filosofia prática ressoa com você, inscreva-se no canal agora e ative o sino de notificações. Este é o seu compromisso diário com o seu desenvolvimento pessoal e com a construção de uma mentalidade inabalável. Vivemos em uma era de aprovação social constante, mas a sabedoria estoica nos alerta. Mantenha companhia apenas com pessoas que te elevam e cuja presença desperta o seu melhor. Somos o resultado das interações que permitimos. Sobre as críticas, Epicteto nos deu a ferramenta definitiva de desarmamento. Se alguém fala mal de você, não se defenda. Responda apenas que a pessoa desconhece seus outros defeitos, se não teria mencionado mais do que apenas esses. Ao aceitar suas imperfeições, você retira o poder de qualquer insulto. Qualquer pessoa capaz de te irritar torna-se seu mestre. Ela só pode te irritar quando você se permite ser perturbado por ela. A raiva é uma entrega voluntária da sua soberania. Chegamos a um ponto crucial sobre a nossa percepção social. Se você já sentiu que a opinião dos outros travou seu crescimento, deixe um like neste vídeo para que o algoritmo entregue esta mensagem para mais pessoas que precisam de clareza. E comente abaixo: eu sou mestre da minha mente, para selar esse aprendizado. O maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, mas a ilusão do conhecimento. É impossível para um homem aprender o que ele acha que já sabe. O estoicismo exige humildade intelectual. Temos 2 ouvidos e uma boca para que possamos ouvir o dobro do que falamos. No silêncio, observamos a verdade. A fala excessiva, muitas vezes apenas reforçamos nosso ego. Primeiro aprenda o significado do que você diz, e então fale. A palavra deve ser o resultado de uma reflexão profunda, não uma reação impulsiva ao ambiente. Se você quer melhorar, aceite ser considerado tolo e estúpido em relação a coisas externas. Foque no seu jardim interno e deixe que o mundo julgue o que ele não compreende. Para o nicho de alta performance e finanças, Epicteto oferece uma visão revolucionária. A riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucos desejos. Quem deseja muito é sempre pobre, pois está sempre em falta. Sábio é aquele que não sofre pelas coisas que não tem, mas se alegra pelas que possui. A gratidão não é um sentimento passivo, é uma estratégia de poder. Quando perguntaram a Epicteto quem era o homem rico, ele respondeu: aquele que está contente. O contentamento é a riqueza natural, o luxo é a pobreza artificial. Ao reduzir suas necessidades,
você aumenta sua liberdade de escolha e sua segurança emocional. A jornada da educação estoica passa por 3 estágios de maturidade. Acusar os outros pelo próprio infortúnio é sinal de falta de educação. Acusar a si mesmo mostra que a educação começou. Não acusar, nem a si, nem aos outros mostra que a educação está completa. É a aceitação total da realidade como ela é. Mantenha a perspectiva da morte, do exílio e de todas as tragédias aparentes diante de você todos os dias, e você nunca terá um pensamento abjeto ou desejará algo em excesso. O memento mori não é mórbido, é o tempero que dá valor à vida presente. Você pode ser privado de bens, de saúde ou de status, mas sua vontade é território sagrado. Você pode acorrentar minha perna, mas o próprio Zeus não pode vencer minha livre vontade. Termine este dia sabendo que o seu poder reside na sua escolha. Você não é o que te acontece, você é o que você faz com o que te acontece. Avançamos agora para o coração da psicologia de Epicteto. A disciplina do assentimento é o que separa o homem comum do sábio. Todos os dias, milhares de impressões tentam invadir sua mente. Notícias negativas, críticas no trabalho ou o medo do futuro batem à sua porta sem permissão. O estoico não abre a porta para todos. Ele para na soleira e pergunta: essa impressão é verdadeira ou é apenas uma sombra? A maioria de nossas dores não vem da realidade, mas das histórias que contamos a nós mesmos sobre a realidade. Se você quer uma vida de paz, aprenda a dizer não para as percepções automáticas. Não permita que uma notícia ou um comentário alheio dite a cor do seu dia. Você é o porteiro da sua própria consciência. No nicho da prosperidade, muitos se perdem no acúmulo. Epicteto nos ensina que nada é realmente nosso, exceto o uso que fazemos das coisas. Sua casa, seu carro e até seu corpo são empréstimos do universo. Se você se apega ao objeto, você se torna escravo dele. O verdadeiro poder financeiro e emocional vem da capacidade de usar esses recursos sem ser possuído por eles. Quando você entende que a riqueza é uma ferramenta e não uma identidade, você para de temer a perda. O homem que não teme a perda é o único que pode realmente arriscar e crescer. A verdadeira segurança não está no saldo bancário, mas na confiança de que, se tudo desaparecer amanhã, sua capacidade de recomeçar permanece intacta. Muitas vezes nos encontramos em situações que parecem injustas ou cruéis. A sabedoria de Epicteto brilha justamente no caos. Ele nos lembra que cada situação tem 2 alças, uma pela qual ela pode ser carregada e outra pela qual não pode. Se um irmão te trata mal, não tente carregá-lo pela alça da injustiça, pois ela pesará demais. Carregue-o pela alça da fraternidade, lembrando-se de que ele é seu irmão e que sua má conduta é um erro de julgamento dele, não seu. Ao mudar a alça pela qual você segura seus problemas, o peso desaparece. A resiliência não é sobre aguentar o sofrimento, é sobre transformar a percepção do fardo. Quem é você quando ninguém está olhando? Para o estoicismo, o sucesso é manter a integridade do seu caráter sob qualquer pressão. Você recebeu um papel para desempenhar no palco da vida. Alguns são chamados para serem líderes, outros para serem coadjuvantes. O seu dever não é escolher o papel, mas representar o papel que lhe foi dado com excelência absoluta. Se você é um pai, seja o melhor pai. Se você é um profissional, honre sua palavra. A maior tragédia não é o fracasso financeiro, mas a perda da própria dignidade. Um homem que traz seus princípios para ganhar o mundo perdeu o único ativo que realmente importava, sua alma livre. Para alcançar um estado de tranquilidade inabalável, precisamos enfrentar o que a maioria foge: a finitude. Epicteto nos incita a praticar a meditação sobre as dificuldades futuras. Não para sermos pessimistas, mas para sermos invencíveis. Se você já aceitou que a mudança é a única constante, nada o pegará de surpresa. Quando você beija seu filho ou sua esposa, lembre-se de que eles são mortais. Isso não diminui o amor, pelo contrário, torna cada momento infinitamente mais valioso. O amor estoico é profundo porque é consciente da brevidade. Quem vive fugindo da realidade da morte, vive uma vida de medo constante. Quem a encara de frente ganha o presente. Não busque ser um sábio perfeito da noite para o dia. O estoicismo é uma prática de progresso contínuo. Se hoje você conseguiu respirar fundo antes de reagir a um insulto, você venceu. Se hoje você escolheu a simplicidade em vez do excesso, você prosperou.
As pequenas vitórias sobre os próprios impulsos são as maiores conquistas de um ser humano. O progresso não é linear, e haverá dias de queda. Mas a diferença entre o escravo e o mestre é que o mestre se levanta mais rápido. Não peça para que os eventos aconteçam como você deseja, mas deseje que eles aconteçam como acontecem, e você terá paz. Ao final desta jornada de reflexão, entendemos que o estoicismo de Epicteto não é uma filosofia de pedra, mas uma filosofia de ação e compaixão. Ao dominar a si mesmo, você se torna um farol para os outros. Em um mundo de reações impulsivas e ansiedade generalizada, sua calma será seu maior ativo. A verdadeira psicologia aplicada é aquela que nos devolve o leme de nossas vidas. Você nasceu com uma vontade que nem o destino pode vergar, a menos que você a entregue. Recupere sua soberania. Viva de acordo com a natureza. Aprecie o que tem, ignore o que não controla e encontre a riqueza na simplicidade do ser. Avançamos agora para uma camada mais profunda da mente humana. Como lidamos com o que queremos? Epicteto nos alerta que o desejo e a aversão são as correntes que nos mantêm escravos. Quando você deseja algo que não depende de você, como a admiração de um estranho ou um prêmio específico, você entrega sua paz ao destino. A economia da alma funciona assim. Cada vez que você coloca sua felicidade em algo externo, você paga com sua liberdade. O estoico treina para desejar apenas o que pode obter com certeza. Sua própria virtude e a retidão de suas escolhas. Se você quer ser invencível, aprenda a não querer o que não é seu. A verdadeira abundância começa quando você percebe que já possui as ferramentas necessárias para enfrentar qualquer cenário. O caráter não é um evento isolado, mas o resultado de hábitos repetidos. Se você se irrita facilmente hoje, amanhã será ainda mais fácil se irritar. Você está treinando sua mente para a fragilidade. Epicteto nos convoca a uma reeducação do olhar. Quando algo ruim acontece, não diga, isso é um mal. Mas sim, isso é um desafio para minha capacidade de escolha. A excelência é uma prática diária. Se você quer ser um homem de paz, pratique a paz nos pequenos momentos. No trânsito, na fila do banco, na palavra áspera que você decide não proferir. A mente é como um músculo que se atrofia na zona de conforto e se fortalece na resistência consciente. Muitos fogem da solidão porque não suportam a própria companhia. O estoicismo ensina que a solidão é o laboratório do sábio. Se você não consegue ficar em silêncio com seus pensamentos, você ainda não é dono de si. Epicteto nos lembra que Deus, ou a razão universal, nos deu uma companhia interna que nunca nos abandona. Aprender a desfrutar da própria presença é o maior seguro contra a carência emocional. Quando você se torna seu melhor amigo, você para de mendigar a atenção alheia. Isso não significa isolamento, mas sim que, quando você estiver com os outros, será por escolha e transbordamento, e não por necessidade ou vazio. Pense nas grandes crises da sua vida. Para a maioria, elas são tragédias. Para o seguidor de Epicteto, elas são o fogo do ferreiro. O ferro não se torna espada sem o calor extremo e as batidas do martelo. As dificuldades que você enfrenta agora são o material bruto da sua grandeza futura. Não peça por uma vida fácil, peça por ombros fortes. A psicologia moderna chama isso de antifragilidade, mas Epicteto já ensinava isso nas ruas de Roma. A crise não retira nada de um homem sábio que ele já não estivesse disposto a entregar. O que resta, após o fogo, é o que é real, sua integridade e sua vontade inabalável. Em um mundo de ruído constante, o silêncio é uma arma estratégica. Epicteto era enfático. Fale pouco e apenas o necessário. A fala é um gasto de energia vital. Quando falamos demais, geralmente estamos tentando impressionar ou nos justificar. O homem que domina a própria língua demonstra que domina os próprios impulsos. Antes de abrir a boca, pergunte-se: isso é verdade? Isso é bondoso? Isso é útil? Se não for, o silêncio é a melhor resposta. O silêncio te dá o tempo necessário para processar as impressões e agir com razão em vez de reagir com emoção. A economia das palavras reflete a organização da mente. Um dos ensinamentos mais duros e libertadores de Epicteto é sobre a perda. Ele diz: nunca diga de nada, eu perdi. Mas sim, eu devolvi. Seu filho morreu? Ele foi devolvido. Sua propriedade foi tomada. Ela foi devolvida.
O universo nos empresta coisas por um tempo e as pede de volta conforme sua própria lógica. Se você entende que nada é seu por direito eterno, a dor da perda se transforma em uma saudade serena. Você aproveita o que tem, enquanto tem, sem a ansiedade da posse. Essa é a chave para a tranquilidade absoluta. Viver como um hóspede no mundo, e não como um dono rabugento que reclama quando o banquete acaba. A verdadeira educação não é o acúmulo de diplomas, mas a transformação do ser. Para Epicteto, o objetivo da filosofia é a cura da alma. As opiniões erradas são como doenças que nos causam febre de ansiedade e calafrios de medo. O estudo das frases e princípios estoicos é o remédio. Não leia para saber mais, leia para ser melhor. A teoria sem prática é apenas vaidade intelectual. O filósofo não é aquele que fala sobre a virtude, mas aquele que a vive em meio ao caos. A educação completa é aquela que te permite olhar para a fortuna e para a desgraça com o mesmo semblante tranquilo, sabendo que ambas são externas ao seu caráter. Imagine que a vida é um banquete. Quando o prato chegar até você, estenda a mão e pegue uma porção moderada. Se ele passar adiante, não tente detê-lo. Se ele ainda não chegou, não deixe seu desejo correr à frente, mas espere sua vez com paciência. Comporte-se assim com seus filhos, com seu cônjuge, com sua carreira e com suas finanças. Se você for capaz de recusar até o que lhe é oferecido, você não será apenas um convidado no banquete da vida, mas um governante junto com os deuses. A liberdade final é não precisar de nada para ser feliz, mas ser capaz de apreciar tudo o que vier. Você é o autor do seu julgamento. Você é o dono do seu assentimento. A vida é breve, mas a alma treinada é eterna em sua dignidade. Epicteto nos lembra que não somos apenas cidadãos de uma cidade ou de um país, mas cidadãos do cosmos. Essa perspectiva muda tudo. Quando você se vê como parte de um todo maior, os pequenos insultos e as picuinhas do dia a dia perdem o sentido. Por que se irritar com um vizinho barulhento ou um colega invejoso se você faz parte da mesma engrenagem universal? A razão que habita em você é a mesma que governa as estrelas. Ao agir com justiça e bondade, você está em harmonia com a natureza do universo. Ser um cosmopolita é entender que o bem comum é o seu próprio bem. A verdadeira segurança não vem de muros ou exércitos, mas da consciência de que você está cumprindo o seu papel na ordem das coisas. Muitos de nós vivem escravos da saúde ou do medo da doença. Epicteto, que era coxo e viveu as dores da escravidão, ensinava que o corpo é apenas um instrumento, um animal de carga que transporta a alma. Se o corpo adoece, a vontade não precisa adoecer junto. A dor física é uma impressão como qualquer outra. Você pode dizer: meu corpo sente dor, mas eu, a minha essência racional, permaneço tranquilo. Ao desvincular sua identidade do seu estado físico, você ganha uma liberdade que nem a pior enfermidade pode roubar. Cuide do instrumento, mas não se confunda com ele. A saúde é preferível, mas a virtude é necessária. Vivemos em uma vitrine constante, onde o valor de um homem parece ser medido pelo que ele exibe. Epicteto nos convoca a quebrar esse espelho de vaidade. A verdadeira distinção não está na túnica de seda ou no cargo de prestígio, mas na qualidade das suas escolhas. Se você precisa de luxo para se sentir importante, você é, na verdade, muito pequeno. O homem sábio encontra tudo o que precisa dentro de si. A simplicidade é o último degrau da sofisticação mental. Quando você reduz suas necessidades externas, você aumenta seu poder interno. A economia da atenção e do desejo é o melhor investimento que alguém pode fazer. Ser simples é ser livre do julgamento dos tolos. O conceito de amor fati, ou amor ao destino, é levado ao extremo por Epicteto. Ele não pede que apenas aceitemos o que acontece, mas que desejemos que as coisas aconteçam exatamente como acontecem. Se o universo é governado por uma razão soberana, então cada evento tem seu lugar e propósito. Lutar contra a realidade é como tentar empurrar uma montanha. Você apenas se cansa e se frustra. A paz surge quando você alinha sua vontade com a vontade do cosmos. Sim, é a palavra mais poderosa do estoico. Dizer sim à vida, com todas as suas luzes e sombras, é o ato supremo de coragem e inteligência emocional. Quando você estiver em dúvida sobre como agir, Epicteto sugere que você invoque mentalmente um modelo de virtude. O que Sócrates faria nessa situação? Como Zenão reagiria a este insulto? Ao criar esse conselho de mentores em sua mente,
você eleva o padrão das suas reações. A maioria das pessoas age por instinto ou imitação da massa. O estoico age por princípios. Ter um padrão de excelência externa ajuda a calibrar sua bússola interna. Com o tempo, você não precisará mais perguntar o que o mestre faria, pois a voz da razão se tornará sua própria voz, guiando cada passo com firmeza e clareza. Olhe ao seu redor. Tudo o que você vê está em processo de mudança e dissolução. As cidades caem, as fortunas evaporam, as gerações passam. Por que se agarrar desesperadamente a algo que é, por natureza, efêmero? Epicteto nos ensina que a angústia nasce da tentativa de tornar eterno o que é temporário. Ao abraçar a impermanência, você aprende a desfrutar das coisas sem a ansiedade da perda. O presente se torna mais vívido quando você aceita que ele é único e irrepetível. A consciência da transitoriedade não é um convite à tristeza, mas um chamado à presença absoluta. Viva agora, pois o amanhã é uma promessa que o universo não tem obrigação de cumprir. A hipocrisia é o veneno da alma. Epicteto insistia que a filosofia deve ser demonstrada em ações, não em definições. Se você diz que valoriza a justiça, mas é desonesto nos pequenos negócios, suas palavras são vazias. A coerência é a marca do caráter sólido. Que sua vida seja um discurso contínuo de integridade. As pessoas podem não ouvir o que você diz, mas elas sentem a força do que você é. A verdade não precisa de ornamentos ou defesas complexas. Ela se sustenta pela evidência da conduta, seja o mesmo homem na assembleia pública e no quarto escuro. A liberdade de não ter nada a esconder é a maior das riquezas. Chegamos ao ponto final de qualquer vida. O momento de partir. Para Epicteto, a morte não é um mal, mas apenas o fim de um papel e o retorno dos elementos à sua origem. Se você viveu de acordo com a razão, a morte é apenas o último ato de um drama bem representado. Não saia da vida reclamando ou sendo arrastado. Saia como quem sai de um banquete, agradecido pelas iguarias e pela companhia. O medo da morte é o medo de ter vivido em vão. Se você cultivou sua mente e protegeu sua vontade, você já alcançou o que é eterno. O legado de um estoico não são estátuas, mas a influência silenciosa de uma vida vivida com propósito e dignidade. Você cumpriu sua missão. O resto não é mais da sua conta.